pessoal, paz do Senhor, professor Josival aqui na tela mais uma vez. Bom, hoje nós vamos começar a falar sobre a nossa última temática do nosso curso de introdução à cosmovisão bíblica. E como está lá no guia de estudo de vocês, na nossa última aula, nós temos planejado estudar o que a Bíblia tem a nos dizer sobre a união entre igreja e Estado, ou a relação entre igreja e Estado, e o que a Bíblia tem a nos falar sobre economia. Ou seja, nós vamos sermos introduzidos nessas temáticas. Então, nessa primeira parte do vídeo, nós vamos tratar sobre a relação entre Bíblia, igreja, e Estado, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa é lermos um texto. Nós vamos ler o texto base de Romanos 13:1. É o texto base para a discussão entre a relação igreja-Estado. O texto diz assim, abre aspas para Paulo: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, veja que Paulo está dizendo aqui aos irmãos em Roma, e esse texto é muito importante para os irmãos em Roma, porque ali o Estado estava sediado. Ele falava do temor, no sentido de respeito, que a igreja deveria ter para com o Estado, entendendo que o Estado não era uma instituição ilegal, pelo contrário, era uma instituição criada, ordenada por Deus. Então o Estado ele tinha uma validade tal qual a própria igreja. Só que o papel do Estado era um, o papel da igreja era outro. Nós já vemos exemplos disso na leitura do Antigo Testamento, quando a teocracia pré-monárquica ela estava sendo efetivada, executada pelas mãos do sacerdote. Então Samuel era um sacerdote, era um juiz e era o profeta. Ele tratava das questões espirituais e ele tratava também das questões políticas e sociais. Só que no momento em que o povo de Israel pede um líder político, um rei, para que lutasse, fosse à frente de seu exército, Deus entende que ali o povo não rejeitou Samuel. Deus entende que o povo ali o rejeitou. E Deus permite aquilo. E a partir daquele momento vai haver uma diferenciação. Nós vamos ter uma instituição, o sacerdócio, que vai tratar das coisas espirituais, como já fazia antes. Mas vamos ter agora uma instituição, a monarquia, que será levantada para tratar das coisas políticas. Então veja que cada um tem a sua área de atividade. A igreja tem a sua área espiritual e o Estado tem, ali representando naquele período pela monarquia, tem a sua área política, social. E Paulo diz mais: e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Ao longo da história da igreja, tivemos algumas diferenças de interpretação nesse texto. Por exemplo, a partir do Edito de Milão, em que a igreja não só passou a ser tolerada no Império Romano, mas também passou a ser a religião do Estado a partir de Constantino, começou a haver uma fusão entre igreja e Estado, espiritualidade e política. E na Idade Média nós vemos não duas espadas, o poder secular com o poder espiritual em duas mãos. Nós vemos duas espadas
nas mãos de uma única instituição, a Igreja. Um exemplo disso é a coroação de Carlos Magno em 25 de dezembro do ano 800, em que o Papa coroa Carlos Magno. E aquilo ali tem um símbolo muito grande, porque, veja, é o Papa com o poder da religião coroando o imperador ocidental, depois de toda aquela crise que o Império Romano passava, ou seja, o primeiro imperador de um Império Romano cristão, por assim dizer, a chamada cristandade ocidental. E por que isso é importante? Ora, porque maior do que quem carrega a coroa é aquele que lhe entrega. Uma vez que o Papa entregou a coroa ao imperador, significa dizer que ele é maior do que o imperador até para tirar a coroa da sua mão. E assim foi toda a Idade Média. Só que na Reforma propunha-se que isso terminasse, esperava-se que isso terminasse e não terminou. Tanto Lutero como Zwinglio, como Calvino, os reformados magistrais, os reformadores magistrais, eles continuaram se utilizando da força do Estado para apoiar, inclusive, a sua teologia. A partir dos momentos anabatistas e tal, é que nós temos, sim, uma separação radical de igreja e Estado. E assim deve ser. Agora, nós temos alguns esquemas aqui para apresentar para vocês. Bom, no slide 5, nós temos aí, você voltar para o slide 1.1, o slide 1, perdão, nós temos aí a Igreja e Estado, 3 perspectivas. Então, vamos para a primeira perspectiva. Nós temos aí um pensamento totalitário, a perspectiva totalitária. Um exemplo, a perspectiva da antiga União Soviética. Então, nós temos aí o Estado e ele ordena todas as outras esferas, a família, a escola, as artes, a igreja e o trabalho. Essa perspectiva é bíblica? Não, essa perspectiva ela é totalitária. Essa perspectiva ela é ateísta, porque aí o Estado está tomando para si o lugar de Deus. A segunda perspectiva é a perspectiva, o pensamento cristão sem Bíblia. Eu estou chamando aqui esse pensamento de cristão sem Bíblia. Qual é ele? Você tem Satanás, tá regendo esferas como família, escola, tá? Artes e trabalho. E você tem Deus que está gerenciando a sua igreja. É aquela velha visão cristã, entre muitas aspas, de que tudo que está lá fora, que é secular, pertence ao diabo, tá? E aquilo que pertence a Deus é simplesmente a igreja. Aí você tem o culto, você tem a oração, você tem a leitura da Bíblia e tal. Essa perspectiva ela não é correta. Agora, qual é o ponto o ponto essencial aqui de erro, inclusive nessa perspectiva? É aquela velha divisão entre secular e sagrado que se sustenta em um mundo dualista, em que há uma realidade boa que está lutando contra a realidade má. Um pensamento platônico, por assim dizer. Aquilo que é espiritual, a igreja, é bom, e tudo aquilo que é físico, que é da vida humana, da vida diária, é mal por natureza. Logo, o bom Deus comanda e o mal Deus comanda, e aí a igreja não se preocupa com nada com que cabe a Satanás. Seja o Estado, seja a família, seja a escola, seja as artes, seja o trabalho. Tudo isso pertence ao diabo e não cabe à igreja pensar nessas questões. Logo, essa visão ela não é bíblica, porque nós estamos diante de uma visão errônea e reducionista, ok? A nossa terceira parte aqui agora é o pensamento cristão bíblico, e esse ainda é o pensamento cristão, inclusive reformado. Vamos lá, nós temos Deus, e Deus é superior sobre todas as esferas, Estado,
família, escola, artes, trabalho e igreja. Então veja que todas essas esferas foram instituídas por Deus. E esse é o pensamento bíblico. Segundo a Bíblia, todas as esferas foram instituídas por Deus. Todas as esferas vão responder a Deus naquilo que Deus lhes ordenou. Então vamos lá, qual é a ordem de Deus ao Estado? Ordenar a sociedade. Punir os criminosos. Punir o erro, a corrupção. Qual é o papel da família? Bom, o papel da família é educar os filhos, criar os filhos, os seus descendentes, mas educar e criar para quem? Para Deus. A escola é letrar as crianças, é dar instrução às crianças, mas não é uma instrução que afaste as crianças de Deus. Lembremos da aula passada. Qual é o alvo principal da educação? Fazer com que todo homem e toda mulher honrem e glorifiquem o nome de Deus. A escola deve partir desse princípio. Qual é o valor, o papel da arte? Expressar o belo. E o que é o belo? O belo é aquilo que expressa a essência de Deus, a bondade de Deus, o caráter de Deus. Qual é o papel do trabalho? O trabalho é produzir riqueza, produzir sustento, produzir inclusive abundância. Então, e também o homem glorifica a Deus com o trabalho, pois o trabalho dignifica o homem. Veja, Jesus dizia que meu pai trabalha até agora e eu trabalho com ele. Então, Deus trabalha, Deus nunca parou de trabalhar. O trabalho é uma expressão de Deus. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, significa dizer que ele criou um homem trabalhador para o trabalho. E, em último lugar, a igreja. E qual o papel da igreja? Evangelizar, pregar o evangelho do reino, condenar o pecado aonde quer que ele esteja. E aqui um ponto, quando eu digo que a igreja deve condenar o pecado aonde quer que ele esteja, eu estou falando que a igreja pode ter o direito e o dever de condenar o Estado quando ele peca. Pense, por exemplo, nos profetas do Antigo Testamento que estavam nas cortes dos reis condenando o pecado daqueles políticos. Esse papel a igreja deve se tomar para ela. Ela não precisa fazer aquilo que cabe ao Estado fazer. É ele que deve fazer, mas a igreja, como profeta de Deus, como pregadora do Evangelho, ela pode e deve condenar o pecado do Estado. Ok? Ficamos aqui. Até o próximo vídeo falando de Bíblia e economia. Deus abençoe. Então vamos lá. Agora nós vamos falar sobre economia. O que a Bíblia tem a nos dizer? Lembrar o seguinte, é um assunto que normalmente nós não tocamos, tá? Então nós vamos tocar aqui, vai ser uma introdução muito básica ainda acerca do assunto. Eu não vou trazer assuntos polêmicos, até para, se eu trouxer um assunto polêmico, teria que me estender esse assunto. Então eu vou trabalhar o básico mesmo aqui, do que a base que a Bíblia nos dá, de como pensarmos economia, tá? E tratar um pouquinho naquela velha questão de socialismo e capitalismo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que nós devemos notar é que Deus, ao criar o homem à sua imagem e semelhança, em Gênesis 1:26, ele entregou tudo que ele criou ao homem e para que o homem o domine. Ou seja, Deus tudo confiou ao homem para que o homem dominasse, desenvolvesse cultura, produzisse e pense, por exemplo, na linguagem da parábola dos talentos, tá? E ele fizesse aquilo que Deus lhe entregou crescer. Então, a produção tecnológica é uma produção rica, significa dizer que o homem fez aquilo que Deus lhe ordenou. Ele foi criado para isso, para produzir. Ou seja, o homem foi criado para produzir riquezas, segundo a Bíblia. O segundo ponto é que em Gênesis 1:29, Deus entregou ao homem uma sorte de abundância. O texto de Gênesis vai dizer assim: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face
de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Então veja, Deus não criou o homem na pobreza, Deus criou o homem na fartura. Deus criou um mundo rico. Deus não criou um mundo pobre. Deus não criou um mundo com escassez. Deus criou um mundo rico, farto. E esse homem que Deus o plantou no jardim e no mundo, até então não conhecia a pobreza, não conhecia a escassez, não conhecia as dificuldades outras que passamos aqui e ali e tal. Então, o terceiro ponto aqui é vermos a origem da escassez. Veja, nós falamos que Deus, que é rico em tudo, inclusive em misericórdia e em bondade, produziu um mundo rico, entregou esse mundo ao homem, plantou o homem em um jardim repleto de riquezas e abundância e de fartura, não havia pobreza, mas aí a pobreza entrou no mundo, a escassez entrou no mundo, mas entrou por que vias? Pela via do pecado. Então, Gênesis 3, 17 e 19, diz o seguinte: E Adão disse, Deus, porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirás, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. E do pó da terra, ou ao pó da terra, tornarás. Então, veja o que o texto está dizendo. A terra foi amaldiçoada por conta do pecado do homem, por conta do pecado do primeiro casal. E quais foram as consequências? Doenças, pestes, a morte em geral, e a fome, e a escassez. Ou seja, até então, o mundo não conheceria limitações de fatores necessários à vida humana, de alimento. Veja que o Éden era repleto de árvores com alimentos. Só havia uma árvore que lhe foi proibida. Mas com a entrada do pecado veio a escassez e aí veio as fomes como nós conhecemos hoje. Qual é a solução para isso? A Bíblia nos dá um trajeto, por exemplo, de uma solução presente, ou seja, a solução máxima é a solução escatológica. É quando Deus resolver todos os problemas. Será a partir do reino de Cristo aqui na terra, em que a paz, em que o alimento virá em abundância, em que a escassez será resolvida. Mas isso é um pensamento escatológico, isso é uma solução escatológica. Mas a Bíblia nos dá soluções para o momento presente, pelo menos para tentarmos resolver, amenizar o problema da fome, amenizar o problema da escassez. E qual é esse pensamento? Essa solução presente? Primeiro, trabalho. Veja, embora a fome é consequência do pecado e o trabalho seja a primeira solução para a fome, o trabalho não deve ser entendido como consequência do pecado. Já falei aqui no vídeo anterior, se não me falte na memória. O trabalho é uma das características de Deus em nós. Quando Deus nos criou à sua imagem e semelhança, Ele nos criou para sermos seres trabalhadores, dados ao trabalho. Então, o trabalho, em hipótese alguma, pode ser criticado ou discriminado no pensamento cristão. O cristão precisa amar o trabalho. O cristão precisa gostar de trabalhar. O cristão precisa olhar o trabalho na perspectiva da criação. O trabalho, assim como todas as coisas boas criadas por Deus, Ele está entre elas. Lembre,
Deus criou um jardim no Éden e colocou o primeiro homem para o regrar, para cuidar da terra, para cuidar do jardim. Mas uma coisa ainda mais interessante é que Deus ordenou que o homem fizesse aquilo que ele já estava fazendo, pois quem plantou o jardim no Éden foi o próprio Deus. Logo, a Bíblia nos apresenta um Deus que trabalha. Então, o trabalho, ele tanto glorifica a Deus e dá dignidade ao homem, como também ele bloqueia o avanço da pobreza e produz, inclusive, riqueza. Pense, por exemplo, em muitas pessoas que nasceram pobres e hoje são donas de grandes empresas, de grandes apartamentos, de grandes edificações. Por quê? Porque trabalharam, porque lutaram, porque honraram a Deus com o trabalho. A Bíblia, o livro de Provérbios, sempre critica o preguiçoso. Ela critica quando ele diz o seguinte, que o preguiçoso, quando pensa em trabalhar, ele começa dizendo que há um leão lá fora. Porque para o preguiçoso, o trabalho é um leão que vai o devorar. A Bíblia também aconselha o preguiçoso a ir ter com as formigas e olhar para elas e ver como elas são dadas ao trabalho. Também economizar. Outra solução presente é a economia. Precisamos economizar. Veja, estamos em uma crise. Né? Estamos em uma crise epidêmica. O mundo vai sofrer um colapso econômico, uma crise econômica. E nós não sabemos aonde isso vai parar. Não sabemos quantas pessoas no mundo serão impactadas ao ponto de saírem da pobreza para a miséria, mas não serão poucas. Sabemos que pessoas ricas perderão muitas de suas posses. Sabemos que pessoas da classe média irão para uma classe mais inferior, economicamente falando. Então nós não podemos viver esse tempo como se nada estivesse acontecendo. Devemos economizar. Aliás, a economia sempre fez parte de uma educação cristã. Paulo dizia que devemos economizar e que devemos trabalhar pensando em economizar, mas não para nós mesmos, também para os nossos irmãos. É assim que a ética cristã nos propõe. E também contribuir. Contribuir é uma solução presente para a escassez? Sim, mas não uma solução para nós mesmos, antes uma solução para o outro. Veja, o pensamento cristão proíbe, ele é 100% contra o pensamento egoísta. Ele exige que pensemos no outro. Lembre que já no Antigo Testamento, a Bíblia nunca proibiu a riqueza, nunca proibiu a propriedade privada. Os fazendeiros tinham o direito de ter as suas fazendas e de produzir com elas. Mas eles deviam ver algumas questões que Deus lhes ordenava. Primeiro, guardar os anos sabáticos. E Deus lhes dava a promessa de que no ano que eles não iriam plantar e colher, pelo menos da plantação daquele ano, Deus iria fazer com que a plantação anterior rendesse pelo menos até 3 anos mais. E eles deveriam obedecer. Veja que isso nos mostra que a riqueza, embora seja fruto do trabalho do homem também, ela não vem em última ou primeira instância do trabalho do homem. Acima de tudo, a riqueza é uma dádiva de Deus para nós, inclusive já nos dada no momento da criação, por ter nos dado toda essa abundância de natureza e de minério que temos. E também ele deveria deixar, no momento da colheita, alguns rabiscos lá, algumas frutas para trás, para que o pobre se alimentasse com aquilo. Então Deus ordenava aos ricos que eles olhassem
para o pobre. Então a contribuição, o olhar para o outro, sempre foi uma ordenança bíblica. Tá? Então, quando nós pensamos em economia a partir da Bíblia, nós devemos pensar nessas perspectivas. Nós falamos do que a Bíblia fala acerca da economia, a fonte econômica que Deus nos deu, de riqueza, que é o próprio mundo que Deus nos deu para dominar. Deus colocou o homem em um mundo de abundância e a escassez veio com a chegada, a entrada do pecado do mundo, com a queda do homem. Inclusive, quando nós falamos de economia, uma coisa que não tratei no outro vídeo, é que se fôssemos definir aqui economia, poderíamos definir de forma básica que economia é a ciência, tá? É a ciência que especula, tá? Vou colocar nessa palavra, especula ou ordena a vida humana diante da escassez. Então, o problema para a economia é a escassez. A escassez é uma realidade, veja, por conta do pecado. Vivemos em um mundo em que o homem tem vontades ilimitadas, desejos ilimitados, uma fome ilimitada, só que os recursos são, por conta do pecado, são limitados. O que fazer? Então, essa é a resposta a essa pergunta, é que é a base da ciência econômica. Mas vamos pensar agora em dois pensamentos econômicos que estão aí, que sempre são discutidos, né? São duas perspectivas que estão sempre em uma guerra, né? Estão em conflito diariamente, que é socialismo e capitalismo. Eu não vou tocar aqui na questão histórica de cada um, tá? Não vou tocar esse ponto, não vou tocar pela questão da exiguidade do tempo. Mas eu vou tocar nos princípios de cada um, e eu linkei aqui alguns princípios de cada um que eles têm, e nós vamos ver que se os princípios de cada um são cristãos ou não. Eu vou pedir que você, aluno, avalie pela sua leitura bíblica, pelo seu conhecimento, que já chegamos até aqui, dessas 4 disciplinas que tivemos já dentro de introdução à cosmovisão cristã. Então vamos pensar agora o socialismo na perspectiva cristã. Vamos lá. Primeira coisa que o socialismo faz, ele nega a maldade humana. Tá? Então, se ele nega a maldade humana, veja que ele já está discordando da Bíblia, porque a Bíblia diz que o homem é todo em pecado. O homem é todo pecador. Não há bondade inerente à natureza humana por conta do pecado. Então, o socialismo parte do princípio de que o homem é bom. Foram as estruturas sociais que o corromperam. Depois, ele tem origem no orgulho intelectual. Ou seja, nós vamos ver que, diferente do capitalismo, o socialismo não é uma perspectiva econômica natural. Ela foi feita basicamente em laboratório, em sala de universidades, basicamente isso, por mentes de intelectuais orgulhosos. Terceiro, nega a liberdade inerente ao ser humano. Veja, o homem é livre. A Bíblia diz que o homem é livre. O homem tem o direito de escolher o que fazer da sua vida, e o socialismo, para se instaurar, para fazer valer a sua cartilha, a sua agenda, ele precisa limitar ou tirar de todo a liberdade humana. Tira também o direito de propriedade privada. Falamos aqui no vídeo passado, desde o Antigo Testamento está lá, Deus dá ao homem o direito de propriedade privada. Veja que isso é tão forte que no livro de Provérbios Deus diz que não deveríamos mover os antigos marcos. Marcos ali não é uma questão moral. Marcos ali ele está falando no sentido histórico das cercas que marcavam o território das tribos, o território das famílias. Fundamenta-se no ateísmo. Olha, a base religiosa, tá?
É quase que um paradoxo, mas é isso mesmo, tá? A base religiosa, porque o socialismo ele é uma religião secular, a base religiosa do socialismo é o ateísmo. Assim como a base religiosa do cristianismo é o teísmo cristão, Deus, o único Deus que tudo criou, que se comunica com o homem, se comunicou a tal ponto que encarnou, a religião secular, que é o socialismo, tem como base o ateísmo. Nisso aí você já tira que não tem como nós a igreja flertar com as teorias socialistas. Exige um Estado totalitário. Veja, lembra lá quando nós tratamos de igreja e Estado, o primeiro gráfico, que é o Estado totalitário, é isso mesmo. O Estado que arroga para si o lugar de Deus. E claro, isso é pecado e a Bíblia condena. Sua escatologia é a evolução social. Karl Marx, que foi o criador do socialismo científico, ele aplaudia o pai da evolução, Charles Darwin. E ele criou, com o socialismo, na sua fusão, ele trouxe a evolução social. Assim como Darwin falava de uma evolução das espécies, Karl Marx propunha uma evolução social. O homem é bom e ele pode evoluir. Essa ideia de progresso vai ter uma culminância, e a culminância é a escatologia comunista. Sim, o comunismo seria o novo céu e a nova terra para os marxistas. E, no fim de tudo, ele gera pobreza. Socialismo nunca gerou e não gera riqueza. Ele gera pobreza. Assim, deixa-me corrigir, ele gera sim riqueza, mas para com os líderes dos seus estados. Gerou riqueza para líderes como Mao Tse-tung, como Joseph Stalin e tantos outros, mas não gera riqueza para a nação que é oprimida por essa ideia miserável. E, passando aqui agora, nós vamos para falar do capitalismo na perspectiva cristã. Capitalismo, primeiro ponto, ele exige a maldade humana. Veja, o capitalismo apoia isso. O homem é mau. O homem não vai passar por uma evolução social. Embora muitos liberais também acreditaram nisso. Eles eram meio progressistas. Mas assim, tecnicamente, na sua origem, falando como de economia de mercado, inclusive trazendo lá da antiguidade clássica a linhagem entre a economia de mercado e religião, eles sempre viram a maldade humana em si. O mal é inerente ao homem, embora nem todos tivessem a ideia de pecado como um cristão leitor da Bíblia tem. É coerente com a natureza humana. Diferente do socialismo, sua teoria não foi feita em laboratório. Aliás, não é uma teoria, é uma vivência. Capitalismo, como economia de mercado, como eu prefiro falar aqui, é uma regra de sobrevivência. É uma experiência humana ao longo de toda a história. O homem descobriu a economia de mercado, não a inventou. Respeita a liberdade humana, sim. Veja, ele precisa respeitar a liberdade humana para que aquele vendedor venda aquilo que ele quiser vender, para que aquele comprador compre aquilo que ele quiser comprar. E normalmente o mercado ele respeita tanto a liberdade do outro que ele olha aquilo que o outro mais quer comprar, vai ser aquilo que eles mais vão produzir. Ok? O direito de propriedade privada é um bem transcendente, é um bem religioso. Se não há propriedade privada, não há mercado. Eu só vendo aquilo que é meu por direito e que ninguém pode dizer o que eu faço ou deixo de fazer com aquilo que me cabe. Tem o fundamento religioso, como já falamos aqui. Exige um estado mínimo. Sim, diferente da ideia socialista,
que exige um Estado totalitário, porque ninguém vai querer dividir todos os seus bens. Então eles serão obrigados a isso. Na economia de mercado é preciso uma liberdade e o Estado precisa ser mínimo. O Estado não precisa intervir, o Estado não precisa controlar, o Estado não precisa tirar o direito das pessoas de fazerem mercado. É cético quanto ao progresso humano. Tá? Ele é cético, assim como a Bíblia é cética quanto ao progresso humano, vindo esse progresso do próprio homem. A nossa esperança é a vinda do Senhor Jesus. E, diferente do socialismo, ele gera riqueza. Ok? Agora, um ponto aqui, pessoal. Um ponto, preciso tocar nisso aqui. Nós vimos as diferenças entre socialismo e capitalismo. E vimos que o capitalismo, ele se encaixa com a Bíblia. Vemos que o socialismo é totalmente o oposto. Ele é totalmente antagônico às páginas da Escritura. Mas tem um ponto. Não podemos confundir capitalismo com cristianismo. Não podemos confundir capitalismo com ética cristã. Tá? Até porque os líderes de mercado, até porque os grandes empresários que cresceram por conta da liberdade de mercado, normalmente eles abusam sim também de seus empregados. É bem verdade, somos certos nisso, de que o patrão que abusa lá na sua empresa, ele também, com o dinheiro que paga o empregado, ele dá dinheiro ao empregado, de empregado colocar o seu negócio dele e também subir, também ficar rico amanhã. Isso é possível. Veja, o socialismo, ele não iguala a sociedade. Ele faz com que toda a sociedade seja pobre e somente o líder seja rico. Ou aquela tribo de líderes seja ricos. No capitalismo, você tem ricos e você tem pobres que têm o direito de também chegar a classes superiores. Ok? Só que nós precisamos condenar todo abuso, mesmo que venha do mercado. Precisamos condenar, por exemplo, atos como os que aconteceram no desmoramento das represas, que mataram muitas pessoas. Será que aqueles líderes, aqueles donos, aqueles empresários não tinham dinheiro suficiente para olhar se as suas represas estavam aptas para serem utilizadas? Será que eles pensavam na segurança dos seus empregados? Se não, devemos condenar. Então veja, embora o capitalismo, a economia de mercado seja inerente ao homem, mas ele também é afetado, é maculado pelo pecado humano. E essas máculas devem ser condenadas. Ok? Que Deus em Cristo vos abençoe.